Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos virtualmente para mais um culto online do AD Kids. Que hoje o Senhor possa falar conosco por meio da sua palavra, como Ele sempre tem feito. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz por nós e porque o Senhor ressuscitou, Pai. E porque o Senhor está vivo, nós temos a esperança de um dia vivermos eternamente com o Senhor. Que cada criança, Deus, que estiver ouvindo esse culto, Deus, possa ser ministrado pelo Senhor, tocado pelo Teu Espírito Santo. E creia, Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar simplesmente da mensagem mais importante de toda a Bíblia, para onde toda a história bíblica aponta. Você sabia que cada um desses livros que vocês leram, cada história que vocês conhecem desse livro que é a Bíblia, aponta para esse clímax da nossa história, para esse ponto mais importante da nossa história? E de que ponto importante eu estou dizendo? Eu estou falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Tudo, em toda a Escritura, se refere a Jesus Cristo e se refere à sua missão. Por isso que o nosso versículo principal, o versículo que toda a nossa reflexão hoje, toda a mensagem hoje se resume, está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 7, que diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. É sobre isso que nós falamos aqui. O Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, que é Deus e veio dos céus, se encarnou em homem, em ser humano, assim como nós, foi entregue na mão de pecadores. Foi entregue nas mãos de pessoas que eram imperfeitas, que se rebelaram contra Deus, que não queriam saber de Deus. Mas essas pessoas que não queriam saber de Deus mataram o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esse Deus crucificado morreu por mim e pelo seu pecado. Foi esse Deus que veio, que se humilhou, tomou forma de homem. Ele se humilhou de tal forma ao ponto de morrer em uma cruz, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Nós, eu e vocês, crianças, que não queríamos a Deus, nós nos rebelamos contra Deus. Nós não queríamos obedecer ao Senhor Jesus Cristo, obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas esse mesmo Deus, sabendo da dureza do nosso coração e como nós somos maus, se entregou, quando nós ainda éramos pecadores, se entregou por nós, perdoando os nossos pecados, limpando o nosso coração. O nosso coração que era de pedra, que era duro, se transforma num coração de carne, um coração que consegue ouvir a voz do Senhor e se alegrar com Deus. Nós somos reconciliados com Ele por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. E era necessário que Ele fizesse isso, porque não havia outra forma de nós sermos salvos senão pela morte do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não ficou morto. O nosso Deus, Ele não permaneceu em um túmulo, mas Ele deixou esse túmulo vazio. Ele ressuscitou no terceiro dia. E os discípulos, que naquela época estavam caminhando com Jesus por um bom tempo, eles estavam desesperançosos. Eles achavam que Jesus iria morrer e ficar por isso mesmo, que Ele não iria reinar sobre todo mundo como eles esperavam. E aí quando Jesus aparece para eles e lembra que desde antes, quando Ele já estava caminhando com eles, Ele já havia falado que era necessário que Ele fosse morto, mas que Ele ressuscitaria. Aí aqueles discípulos se encheram de alegria, se encheram de esperança e começaram a anunciar o Evangelho, as boas novas, a grande notícia de que o nosso Rei, Ele veio ao mundo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou para reinar sobre tudo e sobre todos. A ressurreição, por isso, ela é um sinal de esperança. Um sinal de esperança de que o reino de Deus chegou. E um dia, Jesus voltará para consumar, para completar a obra que Ele iniciou quando Ele ressuscitou. E um dia não vai ser mais só Jesus, aquele que ressuscitou, mas todos nós que estivermos morridos, mas morridos no Senhor, que estivermos com o nosso coração entregue a Deus,
nós vamos ressuscitar juntamente uns com os outros e iremos reinar com Cristo por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Você tem essa esperança? A esperança de viver eternamente com o Senhor? Ou será que as suas atitudes, o seu coração, revela que você não ama a Deus verdadeiramente? Que você saia desse culto com o sentimento e com a convicção de que a sua vida já foi entregue ao Senhor. E se não foi entregue, que entregue hoje. Que entregue hoje que a mesma coisa que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, que é do versículo 13 até o versículo 34, que nós vemos no capítulo 24 de Lucas, que você, assim como eles, possa ter o seu coração aquecido pela palavra do Senhor. E esse coração inquieto, aquecido, porque ouviu a palavra do Senhor, possa se dobrar de joelhos e entregar a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo. Que você saia com a convicção de que a sua vida é do Senhor. Que você entregou sua vida ao Senhor e seu coração não mais é um coração de pedra, mas é um coração que é sensível à voz de Deus. Amém, crianças? Que essa palavra acompanhe vocês por toda essa semana e por toda a vida de vocês, porque essa é a nossa esperança, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês.